João, capítulo 7, a mensagem de Deus tem me incomodado alguns dias. Ontem um pastor falou um pouco aqui sobre isso. João capítulo 7, eu vou ler aqui 2 trechos do capítulo e peço que você me acompanhe. A começar pelo verso 37 até o 39, e depois eu quero ler o verso 46. Encontrou? Diga amém. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito. Versículo 46. Eles responderam: Jamais alguém falou como este homem, e você diz? Amém. Irmãos, eu sou um grande admirador, assim como os irmãos creio que também são, do ministério de Jesus. Jesus, ele, quando inicia o seu ministério, ele arrebata uma grande multidão que o seguiam. Pegando um pouco o gancho do pastor aqui, a igreja de Jesus tinha pessoas que iam para pedir, tinham pessoas que iam para ouvir, tinham pessoas que iam para adorar, mas todos que iam saíam diferentes. Todos que iam recebiam algo novo da parte de Deus. E Jesus, quando inicia o seu ministério, ele arrebata uma grande multidão que o seguia. E isso começou a trazer um certo desconforto para as autoridades religiosas de seus dias. Porque os dias de Jesus eram dias difíceis e eram dias de tensões. Porque o povo de Israel vivia sob o império de Roma, e os judeus eles não gostavam muito dessa ideia de viver sobre o domínio de Roma. Então existia esse certo desconforto pela parte dos judeus, e existia também um certo desconforto da parte de Roma, porque embora eles tivessem conquistado o povo judeu, eles permitiam que os judeus seguissem as suas leis, a sua religião, seguissem ali as suas convicções. Mas existia também aquela incerteza e insegurança, o medo de que o povo se revoltasse contra o imperador. Então existia sempre essa tensão no ar. E diz a história que por algumas vezes alguns homens realizaram um motim, tentaram fazer um motim contra Roma, homens que se diziam ser o Messias, querendo enganar o povo e se revoltar. Mas todos esses homens tentaram sem sucesso. Esses homens que tentaram causar tumulto, causaram discórdia, mas com o tempo, após a morte sumiu, cessou-se aquele movimento. Então, quando Jesus começa a pregar, ele gera esse desconforto entre os judeus. E Jesus ele começa a trazer uma grande multidão que o seguia. Só que Jesus não causava confusão no que diz respeito às cidades, à ordem. Jesus ele não trazia confusão diante da sociedade. Jesus não causava tumulto na sociedade. Mas Jesus causava tumulto, Jesus causava confusão dentro de cada um que o ouvia. É por isso que Jesus conseguiu trazer para perto de si tantas pessoas. Porque a mensagem de Jesus era diferente e mexia com o interior daqueles que o ouviam. E muitos seguiam Jesus para ouvir a sua mensagem. Muitos também iam atrás de Jesus para receber um milagre, uma cura que precisavam. Muitos iam até Jesus por curiosidade, para ver como é que as coisas aconteciam.
Mas Jesus começou então a conquistar e a criar inimigos. Inimigos esses poderosos, homens que ocupavam uma alta posição diante da sociedade, os líderes religiosos, homens que, embora vivessem uma vida de aparência, eram homens respeitados pela sociedade, eram homens que eram admirados pelo povo como exemplo de homens de Deus, como exemplos a serem seguidos. E esses homens começaram a se inquietar contra a vida e o ministério de Jesus. Capítulo 6 diz a Bíblia que Jesus ele realiza um milagre no sábado. E quando Jesus realiza esse milagre, os fariseus começam a desejar a morte de Jesus, porque ele quebrou a tradição do sábado. E quando Jesus é confrontado acerca da tradição, Jesus os repreende e diz: olha, vocês quebram a tradição para cumprir a lei de Deus que foi dada através de Moisés. Que toda criança do sexo masculino, ao 8º dia após o nascimento, ela deve ser circuncidada. E mesmo que o 8º dia caia no sábado, vocês quebram a tradição para cumprir o mandamento. E agora vocês se ofendem porque um milagre, porque Deus está curando pessoas. Agora vocês se ofendem porque Deus está fazendo o paralítico andar, está curando o cego, está curando o coxo. Então eram homens que viviam uma vida de hipocrisia, uma vida de aparência, e Jesus os confronta. E o capítulo 6 diz que eles começaram a desejar a morte de Jesus. Capítulo 7, então, diz que Jesus está na Galileia. Está se aproximando o tempo da festa do tabernáculo. Os judeus tinham ao menos 3 festas importantes no ano, em que todo homem judeu era convocado a estar em Jerusalém, que era a Páscoa, festa do tabernáculo e a festa do Pentecoste. E quando se aproximava a festa do tabernáculo, os irmãos de Jesus o chamaram e disse: ei, Jesus, vamos subir para Jerusalém. Chegando lá, você faz esses negócios aí que você costuma fazer, realiza esses milagres aí, e o povo vai gostar de você. As multidões vão te seguir, você vai ficar famoso, vai ganhar nome. Mostre para o mundo quem você é. Se revele ao mundo as coisas que você faz, mostra para eles que você é poderoso. Mas eles diziam isso no intuito de zombar de Jesus. Porque no mesmo capítulo 7 diz a Bíblia que nem os irmãos de Jesus criam nele. Nem mesmo seus irmãos acreditavam no ministério de Jesus, criam que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Então Jesus olhou para eles e disse assim: olha, eu não vou porque ainda não é chegada a minha hora. Então podem ir que eu vou ficar aqui pela Galileia mesmo. Os irmãos de Jesus sobem para Jerusalém. Jesus vai até os seus discípulos, reúne os seus discípulos e diz: olha, agora nós vamos. Então os irmãos de Jesus foram à frente e Jesus vai logo atrás com os seus discípulos. Só que Jesus ele é tão simples e humilde que diz a Bíblia que Jesus ele foi em segredo. Quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus ele começa a se esconder. Jesus ele começa a se misturar no meio do povo. E olha só que interessante, Jesus já tinha fama. O nome de Jesus já era reconhecido em Jerusalém. Mas só que Jesus facilmente se mistura no meio do povo, porque muitos sabiam do nome de Jesus, mas não sabia quem ele era. E Jesus fica ali por aproximadamente 3 dias misturado no meio do povo, se escondendo e ouvindo os comentários entre o povo. E muitos diziam acerca de Jesus, dizendo que ele era bom, outros diziam que ele era mau. E Jesus ouviu aquilo por aproximadamente 3 dias. Por que 3 dias?
Porque diz que no meio da festa, quando a festa chegava no meio, Jesus desceu ao templo. Quando Jesus chega ao templo, Jesus então começa a pregar. A festa durava uma semana. E no meio da festa, Jesus vai até o templo. E ali ele começa a pregar e a ensinar. É interessante que quando Jesus pregava e ensinava, as pessoas que o ouviam começaram a se admirar com o que Jesus estava pregando, com o que Jesus estava ensinando. E muitos começaram a dizer: olha, como pode esse homem ter tanto conhecimento, sendo que ele não tem formação nenhuma? Como pode um homem como este, que nem formação tem, nem diploma tem, e ele fala palavras como essas? As pessoas começaram a se admirar com as palavras de Jesus. Aí Jesus, percebendo isso, disse assim: ei, isso que eu estou ensinando, isso que eu prego a vocês não parte de mim, mas isso que eu estou ensinando é da parte daquele que me enviou. Aí Jesus disse assim: olha, porque aquele que prega de ti mesmo, prega para a sua própria glória. Aqui Jesus está dando um exemplo de humildade. Aqui Jesus está nos dando uma lição de que a nossa vida, ela deve servir, ela deve ser para a glorificação do nome de Deus. Jesus está dizendo assim: olha, as minhas palavras são belas, são bonitas, mas está causando admiração, está causando esse impacto na vida de vocês, porque isso que eu estou pregando não parte de mim, mas é da parte daquele que me enviou. Aqui nós aprendemos que sempre que formos falar do amor de Deus, sempre que formos pregar o Evangelho, precisamos entender que essa mensagem ela não é nossa. Precisamos entender que esse recado não é nosso, mas essa palavra é para glorificação e exaltação do nome de Deus. Jesus está nos ensinando que não importa a escola que você estudou, não importa quantos cursos você tem, se tem mestrado, doutorado, pós-graduação, não interessa. O que interessa é que tudo que nós somos deve ser para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Porque é interessante que Jesus disse assim: olha, tem gente que prega para glorificar a si próprio, mas Deus não se agrada disso. Deus se agrada daqueles que pregam a verdade. Jesus aqui está dizendo: olha, vocês estão acostumados a vir à sinagoga, a ouvir esses homens ensinar. Mas embora esses homens tenham doutorado, tenham mestrado, tenham estudado no melhor seminário, a mensagem que eles pregam, ela não vem em tom de verdade. Sabe por quê? Porque os religiosos daqueles dias, sempre que lhes era imputado um pecado, ou sempre que eles eram acusados de algum erro, eles iam até a prateleira de suas casas, pegavam o seu diploma e dizia: olha aqui, vocês não têm direito de me acusar, vocês não têm direito de apontar o dedo para mim, porque eu me formei no melhor instituto bíblico, eu me formei na melhor academia teológica, eu me formei no maior seminário que tem na face da terra, e vocês não têm direito de apontar o dedo para mim. Eles se escondiam atrás da religiosidade e atrás do conhecimento, mas só que o interessante é que quando eles falavam, as pessoas voltavam para os seus lares cheias de conhecimento. As pessoas retornavam para os seus lares aprendendo coisas novas e aprendendo algo sobre a história. Mas enquanto Jesus pregava naquela tarde, naquele dia, as pessoas que ouviam a Jesus começaram a sentir algo diferente dentro delas, porque a mensagem de Jesus era a mensagem da verdade. A mensagem de Jesus era uma mensagem verdadeira. E o próprio Jesus um dia disse isso: ei, conhecereis a verdade e a
a verdade vos libertará. Porque o que transforma a vida de uma pessoa é a verdade. O que transforma o interior de alguém é a verdade. E a verdade está contida nesse livro, nas Sagradas Escrituras. Então, meu irmão, não importa onde você estudou, não importa o diploma que você tem, mas a partir do momento que você é comprometido com a palavra, Deus vai te usar para transformar a vida de outras pessoas, porque é através da verdade que você irá impactar os outros. Jesus, ele tinha como aliado a verdade. Ele era o dono da verdade e ainda é. E as pessoas se admiravam com os ensinamentos de Jesus. E Jesus então continua dizendo: olha, e eu sei que vocês querem me matar. Aí o povo se assustou e disse: mas esse homem está delirando. Porque o povo não sabia da intenção dos religiosos, não sabia da intenção dos fariseus de matar Jesus. E Jesus então começa a expor aqueles homens diante da multidão. E Jesus começou a causar um certo conflito na mente daqueles que estavam ali. Porque muitos começaram a se questionar dizendo: mas espera aí, se esse homem aí é o Cristo, será que esse homem é o Cristo? Porque até agora ninguém disse nada, ninguém tentou nada contra ele, então eu acho que os fariseus também concordam com ele. Porque ninguém ainda tentou matar, ninguém ainda tentou acabar com a vida dele, então eu acho que o silêncio dos fariseus é consentimento de que ele é o Filho de Deus. E começou a gerar esse desconforto ali entre os poderosos. Só que eles não podiam prender Jesus em público, não podiam matar Jesus, porque iria causar divisão entre o povo. E causando divisão entre o povo, eles perderiam prestígio da população. E uma coisa que fariseu não suporta é perder prestígio. Fariseu não suporta ficar longe dos holofotes, ele não suporta perder a fama que tem. Então eles diziam entre eles: olha, a gente não pode prender Jesus. Temos que tomar cuidado, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar 2 dos nossos melhores homens. Pega 2 soldados bons aí e manda eles observarem a Jesus. E no momento certo, eles trazem Jesus até nós. Nós matamos Jesus e quando o povo perceber, Jesus já foi. Era o plano ideal. Aí os 2 homens saíram na sua missão. Começaram a observar Jesus. E diz no capítulo 37 que no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus se levanta no último dia e profere essas palavras. Mas eu quero aqui trazer ao entendimento, trazer à memória dos irmãos, que era por tradição na festa do tabernáculo, que era a festa que trazia à memória o êxodo, o livramento que Deus deu ao povo do Egito até a terra prometida. E uma vez por dia durante a festa, o sacerdote ia até o tanque de Siloé com uma taça, enchia aquela taça de água, passava pela porta das águas e no interior do templo ele depositava aquela taça. E Jesus escolheu exclusivamente este momento, porque esse momento simbolizava o que aconteceu em Números capítulo 20, quando Deus sacia a sede do povo no deserto, fazendo brotar água da rocha e saciando a sede de todos que ali estavam. Então, enquanto eles realizavam esse ato, lembrando daquele momento, segundo a tradição, eles seguiam cantando um salmo baseado em Isaías capítulo 12, versículo 3, dizendo que eles se alegravam no Deus da sua salvação, que esse Deus os faria beber água viva.
E Jesus se aproveita desse instante, desse momento, se levanta e prega em alta voz, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João ainda complementa dizendo, e ele dizia isso acerca do Espírito. Meus irmãos, como eu aqui já disse, esse momento era um momento simbólico porque simbolizava o momento em que Deus fez sair água da rocha para saciar a sede do povo no deserto. Meus irmãos, não existe nada pior do que sentir sede. Não existe nada pior do que a sede. Esses dias, em fevereiro mais ou menos, eu faço parte ali do grupo de brigadistas da empresa em que eu trabalho, e uma vez por ano a gente faz um simulado de incêndio, onde a gente evacua ali os setores da empresa e a gente se veste com aquelas roupas de bombeiro. Não sei quem já teve a oportunidade de conhecer, aquele trem é calorento e ainda é pesado. E ali quando a sirene tocou, eu saí correndo, cheguei no ponto de encontro ali, foram distribuídas as atividades e eu vesti aquela roupa. E a gente foi correndo em direção ao suposto incêndio. E eu cheguei lá já cansado, com a língua de fora, porque, irmãos, é sofrido o negócio. Não sei se aqui tem algum bombeiro, não sei. Mas se tiver, parabéns, viu? Porque, olha, misericórdia. E eu já cheguei lá arrastando, e eu falei, quer saber? Como eu sempre estou nos treinamentos, eu nunca faltei, eu acho que eu já vou ali na linha de frente do combate e vou me consagrar, né? Aí corri, peguei o esguicho, conectei na mangueira. E aquela mangueira, irmãos, quando ela está com a pressão, aquele trem ali é no mínimo 3 para segurar, porque é muito pesado. E aí tinha mais 3 junto comigo e a gente faz uma linha e um dá suporte para o outro. Um apoia o outro para que ninguém faça muito esforço. E eu peguei ali na linha de frente para poder dar direção ao jato de água, e o negócio estava tão pesado que eu tentava empurrar a mangueira, irmãos, era como se eu estivesse apoiando no pilar de um prédio, para vocês terem noção. E eu jogava o meu peso em cima do negócio e a mangueira não ia, e quando eu olhei para trás, estava um longe do outro, e eu não estava mais aguentando segurar. E eu gritando para eles, gente, me apoia, me dá suporte aí, porque eu não estou aguentando. E eles perdidos ali, porque faltava nos treinamentos. Aí chegou num ponto que já não dava mais, eu comecei a gritar, pelo amor de Deus, para que eu vou desmaiar. Comecei a gritar, até que pararam de mandar água. E eu ali, a cabeça já começou a girar, e eu procurando um galão de água para beber, e não tinha água, não achava água. Eu falei, agora eu vou desmaiar, vou morrer nesse trem aqui. Misericórdia. Aí, de repente, eu sentei na ambulância, o pessoal mandou eu deitar e trouxeram um galão de água para mim. Quando eu bebi aquela água, irmãos do céu, foi a melhor água que eu já bebi na minha vida. O trem horrível é você sentir sede e não ter água para beber. Porque a água é que dá suporte para a nossa matéria. O nosso corpo físico, ele não vive sem água. Você pode ficar sem tomar sua Coca-Cola, seu suquinho de laranja, você aguenta, mas ficar sem beber água não dá. Não tem condições de ficar sem beber água. Aí Jesus olhou para aquele momento em que todos se lembravam que Jesus saciou a sede no deserto e diz, olha, quem vier a mim e beber dessa água, fluirão rios de água viva no interior de vocês. No momento em que o povo estava sem esperança, em um momento de completa confusão e sequidão espiritual, em um momento em que a alma daquelas pessoas estavam sem esperança, no momento que aquelas pessoas já não tinham mais perspectiva,
já não tinha mais voz profética para acalmar os ânimos, já não tinha mais o mover sobrenatural de Deus sobre o povo de Israel. O povo estava com a alma aflita, o povo estava na escuridão, e de repente Jesus disse assim: olha, aquele que beber dessa água, vai fluir rios de água viva dentro de vocês. Aqui Jesus está referindo-se ao Espírito Santo de Deus. Por quê, Daniel? Porque, como eu já disse, a água que você bebe da torneira, ela sustenta a tua matéria, o teu corpo físico, mas a água que Jesus tem para nos dar, que é o Espírito Santo de Deus, é o alimento para a nossa alma, é a presença do Espírito Santo de Deus que traz sustento para a nossa alma, é o Espírito Santo de Deus que traz a alegria no nosso interior no momento da aflição. Jesus está dizendo: fluirão rios de água viva. Não é um rio que vai ficar parado, uma água que vai ficar parada ali criando dengue, não. Mas ela vai fluir constantemente no interior de vocês. É um rio que vai constantemente fluir dentro de cada um de vocês. E quando eu olho para isso, eu acho algo maravilhoso, eu encontro algo maravilhoso, que é a presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz de um homem que a presença do Espírito de Deus sobre a sua vida trazia uma força sobre-humana para ele. Esse homem era capaz de destruir um exército sozinho com a força de seu braço. Mas um dia este homem, desobedecendo a voz de Deus, o Espírito de Deus se retira sobre ele. E um dos episódios mais tristes da Bíblia Sagrada diz que ele acorda em uma manhã, e quando ele vê que os inimigos estão vindo, ele diz: agora eu vou me levantar e mais uma vez serei vitorioso. Mas quando ele cai em si, a presença do Espírito já não era mais sobre ele. A sua força já tinha se esvaído e ele foi levado cativo pelos inimigos. Este homem foi zombado, foi humilhado, foi chacoteado, porque ele não tinha mais a presença do Espírito Santo de Deus. Mas um dia, diz a Bíblia, que este homem agarrou-se em 2 pilares que sustentavam uma casa em que os seus inimigos estavam, uma festa organizada para humilhar ele. Diz a Bíblia que este homem então faz uma última oração e diz: Deus, eu te peço que por uma última vez o Senhor seja comigo para eu vencer aqueles que zombam de mim. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aquele homem, o Espírito de Deus desceu sobre aquele homem, com a força de seu braço ele derrubou aquelas estruturas e sucumbiu todos os seus inimigos. Diz a Bíblia que o homem, segundo o coração de Deus, um dia falhou, pecou contra Deus e contra os homens. Sabendo da gravidade do seu erro, ele entrou no seu quarto, no secreto, ele faz uma simples oração e diz: Deus, eu reconheço que eu pequei, que eu falhei, mas eu te peço, não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito, porque ele entendia que o bem mais valioso que ele tinha era a presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Um dia um homem pregava em uma praça pública, e ele começou a pregar, e a mensagem que ele pregava falava acerca das Escrituras, uma mensagem bíblica e coerente. E alguns homens que eram contrários à mensagem que aquele homem pregava, se reuniram e começaram a inflamar o povo contra aquele homem, e disse assim: vamos matá-lo apedrejado. A Bíblia diz então que eles pegaram pedras e começaram a atirar sobre aquele homem. E aquele homem ali, recebendo tantas pedradas, ele se ajoelha no chão e quase morto, já desfalecendo. De repente ele levanta a cabeça e olha para o céu. E eu imagino que todos ali esperando com que ele fosse morrer ou pedir por misericórdia, eu começo a imaginar aquele homem dando um sorriso do canto da boca.
E de repente ele levanta a voz e diz: eis que eu vejo os céus abertos sobre mim. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, dando testemunho acerca desse homem, dizendo: Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ei, meu irmão, a mensagem que eu trago para o teu coração nessa noite é essa: aquilo que te trouxe aqui hoje, o que te trouxe aqui hoje, aquilo que tirou você da tua casa e trouxe você aqui para adorar a Deus, nada mais é do que a presença do Espírito Santo de Deus que é sobre a tua vida. Se você está aqui hoje é porque o Espírito Santo de Deus é sobre a tua vida e sobre a tua casa. O que nos dá suporte é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vivemos em tempos de crise, em que a nossa fé é colocada em xeque. Eu imagino que você que tem rede social já tenha visto algo do tipo. Muitas pessoas dizendo: olha, essa pandemia veio para mostrar que igreja não cura ninguém. Porque o povo que vive pregando sobre milagre agora está aí, pastores morrendo por uma doença, uma pandemia que está afetando todo mundo. E agora esse povo fica aí indo para a igreja, esse povo ainda continua indo adorar esse Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje, é porque nós conhecemos e cremos no Deus que nos chamou. Eu tenho certeza que você, assim como eu, um dia bebeu dessa água e essa fonte tem jorrado constantemente dentro de você. E a cada dia em que o pensamento vem, para, desiste, não adianta mais. A presença desse Espírito, esse rio que jorra dentro de você diz: não, continua mais um pouco, aguenta mais um pouquinho. Aí, meu irmão, a resposta que nós podemos dar para eles é a seguinte: um dia Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas o que eu acho lindo também é que o apóstolo Paulo um dia escreveu assim: ei, fiquem em paz, no mundo tem tribulação, no mundo tem pandemia, no mundo tem homicídio, no mundo tem assassinato, mas fica tranquilo, porque as aflições desse tempo presente, elas não hão de ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Então, meu irmão, se existe pandemia é porque Deus permitiu. Deus tem recolhido os seus santos, glória a Deus e aleluia, estão em um lugar melhor do que nós. Mas ei, se você está aqui hoje, é porque a presença desse Espírito Santo é que te motiva, é que te faz levantar a cada dia e dizer: não, eu sou vitorioso, porque um dia naquela cruz Jesus morreu para me salvar. É a presença do Espírito Santo de Deus. O escritor aos Hebreus diz que a esperança que nós temos em Deus é a âncora da nossa alma. Crente, ele não é alegre, porque a alegria vem e passa. O crente não passa por momentos de euforia, não. O crente, ele é feliz. O crente, ele está triste, mas é feliz. Ele passa, às vezes, por momentos de tristeza, mas ele é feliz. E é por isso que o mundo não entende. O crente sempre está feliz, porque ele vê o nosso exterior, ele vê aquilo que é externo. Mas nós, como cristãos, nos alegramos, porque dentro de nós esse rio continua jorrando constantemente. Aí alguém chega para você e diz: mas como você consegue? Como você suporta passar por tudo isso e ainda está sorrindo, ainda está alegre? Ah, se eu tivesse no seu lugar eu não aguentaria não. Já teria pedido as contas e saído faz tempo. Ah, se eu tivesse no seu lugar eu já tinha deixado essa mulher, já tinha deixado esse homem. Ah, eu no seu lugar eu já teria deixado esse ministério, esse negócio de servir a Deus e de ir para a igreja. É porque eles estão vendo aquilo que é externo, mas aquilo que está dentro de nós é a presença do Deus poderoso que renova nossas forças a cada dia. Ei, assim diz o Senhor para você nessa noite: eu estou contigo, meu filho, eu estou contigo, minha filha. Aguenta
aguenta mais um pouquinho porque vai passar, mas a presença de Deus permanecerá sobre a tua vida. Caminhando para o fim, os 2 guardas que tinham sido enviados para prender Jesus retornaram. Chegaram lá cabisbaixo, sem graça. Daí perguntaram assim: e aí, cadê Jesus? Mandamos você ir prender Jesus, cadê ele? A resposta deles foi: olha, desculpa, mas nunca ouvimos alguém falar como aquele homem. Fariseu pregava todo dia, ensinava, conhecia de Abraão, Jacó, de Isaac, de Elias, entendia das Escrituras e teve que ouvir: olha, nós nunca ouvimos alguém falar como aquele homem. Ei, meu irmão, tem um recado de Deus para você aqui hoje. Jesus, ele falava bem porque ele falava para glorificar o nome de Deus. A mensagem de Jesus transformava vidas porque era uma mensagem direcionada pelo Espírito. Aqueles homens foram na missão de prender Jesus, mas voltaram convertidos ao evangelho que Jesus pregava, porque a mensagem de Jesus era poderosa. Ei, existe um rio que corre dentro de você, e esse Espírito Santo que está dentro de você, sempre que você abre a tua boca para pregar, para falar do amor de Deus, não é simplesmente falar de uma história que você ouviu, mas as pessoas têm que achar graça naquilo que você fala, porque dentro de você existe uma fonte jorrando diariamente, e as pessoas querem sempre estar perto de você. Já percebeu isso? Parece que os crentes sempre são os mais procurados para dar conselho. Ah, eu vim falar com você porque você sempre sabe o que falar, você sempre tem um conselho bom para me dar. É porque crente, quando fala na autoridade do Espírito Santo de Deus. Ei, meu irmão, se você é crente, se é convertido, continue a pregar, continue a falar do amor desse Jesus, porque enquanto você fala, o Espírito Santo de Deus transforma a vida das pessoas, o Espírito Santo de Deus visita o interior das pessoas. E é maravilhoso pertencer a esse Jesus. É maravilhoso sentir naqueles momentos de desânimo uma voz falando no seu ouvido: calma, calma. A gente passa por esses momentos de querer largar tudo, abandonar tudo, mas só que dentro de nós existe algo maior. E aqui eu quero fazer um convite para você que chegou aqui nessa noite. Talvez já ouviu da fama desse Jesus, mas ainda não o conhece. Ouve tanto alguém falar desse Jesus, mas nunca teve uma experiência com ele. Ei, o seu sofrimento não vai acabar, as tribulações não irão acabar, mas eu posso te garantir que não vai faltar a paz sobre a tua vida e sobre a tua casa. Servir a Jesus é assim, é você levantar, a luta vir, mas a paz de Deus dentro de nós nos traz a calma, nos traz o alívio e a certeza de que a prova vem, mas vai passar. E eu quero fazer esse convite para você que chegou aqui hoje sem saber o que vai ser do teu amanhã, talvez desempregado, talvez passando por problemas em casa, ou talvez está até tudo bem na tua vida, você só veio aqui porque alguém te convidou, alguém te chamou, mas ei, eu tenho certeza que a tua vida nunca mais será a mesma a partir desse momento. Porventura existe alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão aí aonde você está. Levanta a sua mão e diga: eu quero. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Você que está em casa, porventura está passando aí na sua linha do tempo e parou para ouvir esse simples garoto.
Aí aonde você está, com a mão no coração, o Espírito de Deus te visita aí também aonde você está. Ele te leva à paz, te leva à tranquilidade, à calma que você precisa. Você talvez chegou aqui hoje, você aí na tua casa com o coração aflito, dizendo: Deus, eu te sirvo há tanto tempo, eu estou na tua casa há tanto tempo, me socorre, Jesus, porque eu não aguento mais. Me ajuda porque eu não aguento mais. Hoje vai começar a fluir rios de água viva dentro de você. Amanhã, segunda-feira, início de semana, vai chegar no teu trabalho, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: você está diferente. Parece que o brilho voltou a brilhar no teu rosto. O que aconteceu com você? Ela não vai entender, mas você vai se lembrar do que eu estou te falando hoje. É o rio de água viva fluindo dentro de você. Como já foi cantado aqui nessa noite, ainda há esperança. Ao cheiro das águas florescerá novamente. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que você é rio, você é fonte, e a fonte vai voltar a jorrar dentro de você. Ainda tem esperança, não acabou ainda. O bem mais valioso que nós temos é a presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Que nesse momento, coloque a mão no teu coração. Esse momento você e Deus, momento de intimidade agora. Como eu disse aqui em um culto de jovens, essa pandemia é interessante porque a gente sempre viu nosso irmão, sentiu nosso irmão, abraçava os nossos irmãos. A gente via e abraçava. Hoje a gente vê e não pode sentir o nosso irmão. Mas só que Deus, a gente não vê, mas podemos sentir. Você vê o seu irmão, mas não pode senti-lo. Mas Deus você não está vendo, mas você ainda pode continuar sentindo nesse momento. Então nessa noite convida Ele por aconchegante abraço. Você que está na tua casa, coloque a mão no teu coração. Comece a se sentir abraçado por Jesus aí aonde você está. Comece a dizer para Ele aonde foi que você errou. Comece a dizer a Ele aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Comece a dizer a Ele: Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu Espírito Santo. Estevão já estava quase morto, mas quando olhou para os céus, ele viu os céus abertos sobre ele. Talvez você chegou aqui arrastado, talvez chegou aqui empurrado, mas nessa noite os céus estão abertos sobre a tua vida, os céus estão abertos sobre a tua casa neste momento. Comece a clamar a Ele nesse momento, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Jesus, por mim morreu. Que você possa fazer uma oração nesse momento. Feche os seus olhos, você e Deus. Eu vou até parar de falar para te dar liberdade para fazer essa oração. Espírito Santo de Deus, a tua igreja que tem clamado a Ti, que tem orado, nesse momento eu te peço, aonde tiver um filho teu nesse momento com a mão no coração, aqueles que estão em casa, que não puderam se achegar até aqui, os teus filhos que aqui estão, Senhor Deus,
Deus, que vieram para te adorar e ouvir a tua palavra. Senhor Deus, nós cremos que os tempos são difíceis, os dias não têm sido fáceis, Senhor. Pessoas que têm perdido seus entes queridos para uma enfermidade tão cruel. Pessoas que têm partido deste mundo, deixando filhos, deixando esposa, deixando maridos. Senhor Deus, até mesmo seus servos, pastores que têm partido para a glória, Senhor Deus. Nós cremos, Senhor Deus, que não tem sido fácil, muitos perdendo emprego, muitos perdendo as suas empresas que tanto lutaram para conseguir. Senhor Deus, muito perdendo bens materiais, Senhor Deus, perdendo coisas que demoraram para conquistar. Mas, Senhor Deus, aqui nós estamos para te agradecer e te exaltar, porque apesar das percas, podemos contar com a presença do Teu Espírito Santo, que apesar das percas neste mundo, nós podemos contar ainda com a Tua companhia, ó Senhor Jesus. E nesse momento eu te peço que o Senhor possa trazer a restauração para vidas nesta noite, que o Senhor venha edificar pessoas aqui nessa noite, visita-os aonde eles estão, Senhor Deus, vá mudando as coisas de lugar, vá colocando a casa em ordem, Senhor, para que o Senhor possa trabalhar.